Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um podcast. Hoje falaremos sobre movimentos sociais. Então, alguém poderá começar fazendo as perguntas? Eu abrirei mostrando dois vídeos que um nosso coletor de informações e de conteúdo mandou pra gente. Eu vou compartilhar para vocês. Aí depois desses dois vídeos, a gente pode iniciar com as perguntas. Vamos compartilhar aqui. Tá bom. Conseguem ver? Consegue? Sim, agora sim. Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens de mão dadas, Quando o menino gosta do menino. são dois homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, aí que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais quem é. Na minha casa tem os D de trans, o G de gay. Não tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. E ponto final. Foi este o primeiro vídeo. O segundo, eu acho que não vale muito assim mostrar. Eu vou colocar depois, mas basicamente é um cara falando que o Burger King faliu pelo fato de não defender a família brasileira por colocar crianças para falar de um assunto dos quais elas não teriam tanta propriedade, pelo fato de não terem experiência de vida, não saberem praticamente nada, colocaram crianças muito jovens para falar sobre esse assunto. E está aberto para perguntas sobre esse assunto. Quem quiser iniciar, tenha permissão. Ok, então, Posso? Pode falar. o que vocês acham sobre essa campanha do Burger King? Posso falar ou você fala, Tati? Pode falar. Beleza? Obrigado. A primeira coisa que eu quero falar é que é um tanto estranho um lugar que vende lanche colocar uma propaganda LGBT em vez de falar do lanche. Tipo, não tem lógica nenhuma. Uma propaganda serve pra você vender o produto. E não é só porque você fala do movimento LGBT que você vai vender o produto. Tipo, não faz o menor sentido. Assim que vender o lanche, não o seu posicionamento político. E o mais absurdo ainda é o fato de colocar crianças para falar sobre esse assunto. Porque crianças... Eu me incluo nesse assunto. Elas não têm propriedade nenhuma pra falar. Tipo, elas não têm experiência de vida, não têm noção do que falam, não têm noção do que vem. Não sabem o que elas defendem, o que elas gostam. Isso pode influenciar de uma forma ruim. Porque muitas vezes a criança tá se descobrindo ainda e é influenciada por esse tipo de propaganda, esse tipo de pessoas falando sobre esse assunto. E se torna o que muitas vezes não quer. Então acho que, tipo, não se devia colocar crianças para falar sobre esse assunto. É o que eu acho. Bom, falou tudo que eu ia falar e mais um pouco. Então, tipo assim, não tem algo que eu tenho que complementar. Então, a resposta ficou perfeita e completa. Concordo com os dois que ainda a pessoa, eles não têm muito uma ideia formada e ao longo do tempo, sim, isso pode influenciar. Que muita gente ficaram muito povo ficaram bravo. Mas eu acho que é uma escolha da pessoa.
Só que coisa de lanche, uma empresa de lanche, não deveria ter feito algo assim. Ele, vamos supor, nem mostrou algo do lanche e usou crianças. Vamos supor, eles criam uma embalagem sobre o LGBT. Beleza, de boa. Mas aí eles fazerem esse comercial que não tem nada a ver com lanche, eu acho que não cabe muito bem. Tem alguma pergunta a mais? Por enquanto, desse assunto, não tenho mais perguntas. Então, posso perguntar? Raíque, tem alguma pergunta? Tenho, mas pode falar primeiro. Beleza. O que vocês acham sobre crianças sabendo desse assunto? Que eu acho que vocês já deram a opinião de vocês, então eu acho que essa pergunta ficaria em vão. Então, eu vou falar aqui outra pergunta. O que vocês acham sobre crianças que vêm sobre esse movimento e fazer parte deles? Tipo, nem sabe o que está falando e quer fazer parte deles pelo simples fato de não saberem. Tipo, nesses dias aí eu tava vendo redes sociais e crianças colocando lá simplesmente que fazem parte e eu sei que ela é muito nova pra isso e que não deveria ter entendimento sobre isso. E o que vocês acham sobre essas crianças que querem fazer parte desse movimento? Na minha opinião, a criança, sim, tem que ter consciência sobre o assunto, mas vamos supor, se ela não sabe muito sobre o movimento, eu acho que ela não deveria estar falando que é a favor ou é contra, porque ela ainda não sabe, se ela é a favor ou contra, porque se ela não sabe muito do movimento, ela não tem uma opinião formada ainda. Ela tá indo por influência. Então você acha que, tipo assim, se a criança sabe sobre muito assim do assunto, ela pode ser? Não só se saber muito do assunto. Vamos supor, se ela também sentir sentir a vontade, né? Tipo, vamos supor, se ela acha que ela faz parte desse movimento, ela pode, não só porque a pessoa sabe muito sobre, mas é só isso que eu tenho pra falar. Entendi. Raíque, tem opinião sobre isso? Tenho sim. A primeiro momento, eu acho que nenhuma criança mesmo, tipo, dos primeiros anos até os 13, não tem a consciência suficiente para saber se é ou não LGBTQIA+, não sei o que. Então, eu acho um pouco que ela, ao longo de sua vida, ela vai conhecer pessoas que gostam, homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres, homens que não se sentem no corpo, não sentem que são homens, sentem que são mulheres, gênero, etc. Então, ao longo da vida, ela vai se descobrir. Então, não há necessidade de haver isso em uma propaganda de lanche, principalmente com crianças. Assim, em relação ao que você disse, Isaac, da menina lá que você falou, eu acho que é o principal motivo de eu não gostar que coloque crianças nesse tipo de propaganda, nesse tipo de mundo. Porque ela não sabe o que é, ela não sabe quem ela é, o que ela gosta na outra pessoa. Então ela é influenciada por qualquer coisa. Ela vê uma coisa e fala, ah, acho legal, não sei o que. Ela vai, tipo, ela vai entrar na onda. Ela vai entrar na onda. Muitas vezes pode se tornar infeliz por isso. Muitas vezes pode atrapalhar o próprio desenvolvimento dela, etc. Eu sou a favor da representatividade em filmes, até mesmo propagandas, mas não colocar este assunto específico, não colocar como o principal eixo da propaganda, do filme. E sim, simples como uma representação mesmo, só um complemento, algo adicional. Mas acho que é só isso que eu tenho a falar no primeiro momento. Bom, eu acho que todo mundo sabe que a mídia é tão manipuladora que eu acho que é um dos principais fatores que essas crianças tiram essas ideias. Mas algo curioso que eu acho que todo mundo percebeu é uma frase que estava no anúncio, que é a frase que é assim, se eles conseguem, vocês também conseguem. E tipo assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa frase que
é uma frase meio que perturbadora pra mim. Mas, enfim, o que vocês acham sobre Então, essa frase? opa, desculpa ter te cortado, mas então, como você disse, isso eu acho que foi mais ou menos uma, uma frase que foi um deboche. Parece que foi tipo um deboche para falar, se vocês conseguem, se eles conseguem, por que vocês não vão conseguir? Falando, se eles conseguem aceitar, por que vocês não? Eu acho que isso soou como um deboche. Eu sinceramente não tenho opinião, não sei o que falar sobre. Porque eu achei mais uma jogada de marketing, mas tipo, as crianças elas aceitam praticamente qualquer coisa, elas não se importam com nada, então. Se as crianças que não sabem de nada, não sei o que aceitam, por que você não vai aceitar? O que é justo a pessoa, a propaganda falar, você deve aceitar pessoas assim. Mas é um pouco estranho colocar, tipo, se as crianças conseguem, as crianças que não têm consciência nenhuma do que quer, do que não quer, vocês adultos que já têm uma identidade formada, que já têm uma mente sólida baseada dos tempos passados, em um ambiente totalmente diferente, por que vocês também não conseguem? Então, é meio complicado, mas... Concordo com você, Raí. Bom, gostei da opinião de vocês. Concordo também. E a próxima pergunta é: o que vocês acham sobre eles terem um dia e um mês próprio? E, tipo assim, eu vi, desculpa aí, eu vi, assim, vídeos em redes sociais que teve pessoas que ficaram revoltadas contra, tipo assim, o dia e o mês deles, e não ter um mês, assim, de profissões que são muito importantes para o nosso país, e tanto assim soldados que foram importantes para a guerra, tipo, que deveriam ter uma homenagem para aquelas pessoas. E o que vocês acham sobre isso? Aqui eu acredito que é um pouco de inversão de valores, no qual você se sente obrigado nesse mundo atual de cancelamentos e movimentos sociais de grande influência. Você se sente obrigado, não importa quem você seja, mas você se sente obrigado a defender esse tipo de movimento, senão você é ironicamente oprimido. Mas, assim, o que me incomoda não é eles ter um mês e um dia. O que me incomoda é o que você falou, tipo, não ter uma homenagem àqueles que realmente foram muito importantes. E também o fato de não ser um mês, não ser um dia pra você respeitar as pessoas, mas ser um dia pra você vender, literalmente vender. Porque não tem, nesse dia não tem algo que, nossa, vamos fazer uma campanha pra respeitar. Não, vai ser as marcas colocando um arco-íris, que é um símbolo que eu acho um pouco ruim se colocar pra um movimento desse. Mas colocar um arco-íris em sua marca, não sei o que, pra vender, tipo, não é o sentido que deveria ser, não é o sentido de respeito, é o sentido, tipo, olha, a gente defende as minorias, olha, compra produto da gente. Então, tipo, acho um pouco ridículo. Então, igual vocês estavam dizendo, eu concordo que sim, eles devem ter um dia, um mês, algo específico para eles. Só que eu também fico muito triste porque muitas pessoas que morreram em guerras, muitas pessoas importantes, ninguém sabe nem o nome dessas pessoas, muitas pessoas não sabem nem o nome. Igual o Raik disse, isso é mais ou menos. E eles não propagam essa coisa para eles terem respeito a esse movimento. É uma estratégia de marketing. Se eu tô apoiando, então venha comprar de mim. É mais ou menos assim o que eu penso. Por isso eu acho que eles não pregam um respeito nesse dia, as marcas. A maioria só coloca o símbolo, que igual o Raik falou, do arco-íris, pra, pra mostrar, vamos supor, eu tô apoiando, então venha comprar de mim, entendeu? Essa é a minha opinião.
Bom, essas daqui são minhas perguntas e gostei da opinião de todos vocês. Aí que se quiser fazer perguntas, pode fazer. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira é. Primeiro eu vou dar um texto, depois eu mando pergunta. Muitos participantes do movimento LGBT, mas defendem a participação de trans nos esportes, que é algo um tanto complicado, pois isso faz-nos crer que o corpo da mulher e do homem são semelhantes e atuam da mesma forma. Então minha pergunta é a seguinte: um movimento sem caráter científico pode defender algo que nem os cientistas sabem ao certo, sabem qual seria a forma adequada a se tratar? Que você quis abordar nessa pergunta? Se vocês acham um movimento que não tem caráter nenhum científico, que simplesmente quer defender uma opinião política, tem propriedade para falar se trans deve ou não estar no esporte, qual é a classificação, se realmente é justo eles estarem lá. Tipo isso. Assim, eu acho que se fizer aquele exame para descobrir se ele tem mais hormônio, se eu não me engano é hormônio feminino ou hormônio masculino, eu acho que a pessoa pode participar sim. Só que tem que fazer o exame todo dia para ver, para não acontecer nenhuma desvantagem. Porque o jogo tem que ser justo para todos. Bom, tipo assim, em jogos assim, qualquer um pode jogar, mas, tipo assim, sendo profissional, eu acho que isso atrapalha um pouco. Mas, enfim, é isso. Minha opinião sobre isso é que o movimento devia, pelo menos, esperar uma definição clara, devia saber o que está defendendo, porque eu não tenho propriedade para falar, eu realmente não sei. Mas acredito eu que um corpo já desenvolvido, totalmente até a puberdade, vai influenciar, até os 18 anos, influenciado pelos hormônios, vai, de um homem, vai moldar o corpo para ser potente, para ser como um corpo de um homem. Uma simples mudança de hormônios, eu acho que não ia resolver por completo, porque ainda ia ter a mesma massa muscular, ainda ia ter a mesma estrutura óssea. Então acho que é um pouco injusto, mas eu não sei ao certo. Mas eu acho que o movimento não devia ter tanta propriedade para falar sobre esse assunto. Completando aqui sobre o que eu falei, dependendo assim do gênero, como, tipo assim, como falou, nem os hormônios assim conseguem igualar, tipo, a massa corporal, eu acho, assim, que eu poderia falar esse termo. Então, mesmo uma mulher tomando hormônio assim, masculino, não sei se eu poderia falar isso também, ela não vai ficar meio que nível igualado. Então, eu acho que seria também uma desvantagem. Então, eu acho que não. Eu acho assim que não deveria participar de esportes assim profissional. Mas, tipo, porque levaria uma leve desvantagem. Então, mas vai de cada um. Então, essa é a minha opinião. Igual eu tinha falado antes, se teve todos os exames, vamos supor, porque tem exames para saber se tem mais hormônios femininos ou masculinos. Eu acho que se o exame tiver mostrando que a pessoa tem mais hormônio masculino, eu vou usar o exemplo do masculino. A pessoa toma hormônio para ele participar de um campeonato masculino. Então, se tá tudo em ordem, eu acho que a pessoa pode sim jogar, independente sendo um esporte que é de pessoas amadores ou um esporte com pessoas profissionais, como Olimpíadas e essas coisas. Eu concordo com o que o Isaac falou, mas o Thiago não tem total certeza. Porque eu acho que, tipo, pode participar. Eu acho que pode. Eu acho que deve-se poder participar. Mas
o que eu defenderia a primeiro momento, sem ter qualquer base realmente científica sobre, é a criação de uma nova parte, de uma nova divisão para o esporte. Mas acho que é um pouco complicado dividir assim o esporte para vai só essa parte do esporte, essa competição só é para pessoas trans, sendo que são muitas poucas pessoas, então não vai ter muita competitividade. Mas, sei lá, eu não tenho muita propriedade pra falar, não sei muito o que dizer, mas eu vou pra próxima pergunta. Minha pergunta é um tanto mais religiosa, digamos assim, mas o arco-íris em si, ele, na Bíblia, na religião cristã, é uma forma, se eu não me engano, é o símbolo que representa, ou representa acho que a ligação de Deus com o homem, que é esse sim representa isso. E vocês acham que seria certo as pessoas cristãs se revoltarem ou não gostarem do movimento LGBT que vai contra os valores cristãos por usar um arco-íris como seu símbolo? Então, Pode falar. pode falar. Tá bom, então, na minha opinião, qualquer pessoa pode não gostar, porque é a opinião dela. Mas, na minha opinião, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não tenho muita propriedade. Só que eu acho que qualquer pessoa, a pessoa pode ficar assim, brava, mas se revoltar, eu acho que é meio errado. Eu não tenho uma opinião muito concreta sobre esse assunto. Então, assim, na minha opinião, assim, os cristãos, tipo, que eu sou cristão também, óbvio. Então, cada um tem sua vida e, tipo, no final, no julgamento final, cada um vai ter suas obras, ou seja, vai de cada um, ou seja, como eu poderia explicar isso? Cada um tem sua salvação, então, tipo assim, vai de opinião de cada um se quer se salvar assim ou não. E mais, tipo assim, eu acho que deveria ter mais respeito assim com os cristãos, porque eu já vi live assim cristã, que o grupo LGBT tava, tipo, invadindo e falando sobre coisas ruins, apesar de ter crianças também na live. E é isso. Então, desculpa interromper, mas eu tava voltando aqui, eu tava refletindo sobre a sua pergunta. Eu acho que para não ter mais essas discussões, eles poderiam, o movimento poderia rever essa, como que eu posso dizer, essa coisa para não acontecer mais brigas. Então eles poderiam futuramente talvez mudar sua bandeira, eu não sei como se fala, como que alguma coisa assim do tipo, para não acontecer discussões como essas. Porque na Bíblia não tem como mudar, né? Porque não tem como. Então acho que poderia futuramente, para não ocorrer mais discussões ou algo sobre isso, eles reverem esse coisa do arco-íris, esse meio que sinal, né? Acredito eu que eles não fariam isso, porque a primeiro momento seria uma afronta e ia realmente virar uma guerra, entre aspas, ideológica, porque essa comunidade já tem uma aversão aos valores cristãos pelo fato de a gente, a gente ver com algumas pessoas, a parte, eu não quero falar isso, mas a parte que eu acho que é a mais correta, a mais que tá no caminho certo, que eu acredito que esteja no caminho certo, que fala que não é certo, que você não vai se salvar se você for trans, se você for qualquer parte do movimento LGBT. Tipo, você não vai ser, porque não está dentro dos valores que a Bíblia prega, que Deus acha certo. Então, pelo simples fato da gente chegar e falar, por favor, mude sua bandeira, vai virar uma guerra ideológica, então acho que eles não vão mudar. Eu acho que não vão. E agora, outra pergunta pra vocês. O que vocês acham dessa parte do cristianismo, de algumas igrejas, de algumas partes, pessoas
falarem que não é certo você ser participante, ser um membro do LGBTQIA+, tipo, ser bi, ser lésbico, ser gay, mas, tipo, não no sentido de pregar na sua cara, colocar o dedo na sua cara e falar, ai, demônio, não sei o que, mas você falar, não é certo, o caminho certo é este, vá nesse caminho, não seja assim, carregue sua própria cruz. O que vocês acham do fato, tipo, desse movimento do cristianismo ser não gostar do movimento LGBT, o LGBT não gostar do cristianismo por causa disso? Na minha opinião, eu acho que eles não devem, as pessoas que acreditam, as pessoas que são cristãos, eles podem acreditar, tudo bem, mas eu acho que eles não deveriam meio que tem que falar para outra pessoa, isso é errado e tentar mudar a pessoa. Tipo, vamos supor, você não pode fazer isso, ficar. Você pode pregar, pode falar para a pessoa, você pode falar para a pessoa, mais ou menos assim. Você tem que falar com respeito, você tem que também respeitar a decisão dela. Se você fala para a pessoa, ela se sentir à vontade de vir para o cristianismo, vir para a religião cristã, né? Beleza, mas agora eu acho que também eles não devem forçar. Vamos supor, isso daí é errado, tipo, apontar, igual o Raik disse, apontar o dedo na cara, falar que não vai ter perdão, porque, na minha opinião, cada um. Cada um tem a sua opinião. Então, não, eu acho super errado a pessoa meio que falar, você tem que vir, você vai ter que fazer isso, você não pode ser assim, porque você tá fechando a liberdade da pessoa, entendeu? Bom, assim, eu acho que esse comportamento muito agressivo, eu acho que faz ela se afastar muito mais, assim, sobre as coisas que você está propondo, como eu poderia falar? Com uma proposta para ela. Então, tipo assim, ela vai mudando de pouquinho em pouquinho. Um, se você falando para ela, de pouquinho a pouquinho, tipo, mudando ela, eu acho que ela vai se interessar mais e vai mais puxar sobre você. E tipo assim, e ela vai gostar das coisas e vai se afastar mais sobre esse movimento. Então, eu acho que não deveria ser tão agressivo, mas deveria ser bem, tipo, de pouquinho em pouquinho, porque eu acho que, querendo ou não, afasta mais ela sobre a proposta que você está proposto para ela. Desculpa pela dicção, mas ela é ruim mesmo. Eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que sim, deve ser feito com respeito, não deve ser agressivo, como o Isaac falou. Se for agressivo, vai mais afastar do que atrair a pessoa. Eu não sei ao certo, porque pela minha fé eu acredito que Jesus é quem salva. Então, se você mostra o caminho para ela, você mostra Jesus, você mostra a sua igreja, você abre as portas, você fala, olha, o certo é isso, olha, lê a Bíblia, olha, venha ao culto assistir. Se a pessoa sentir, se for a hora dela, ela vai carregar a sua própria cruz, vai deixar de ser quem ela ser para servir a Deus, para seguir a Jesus. Então, é um pouco complicado falar isso porque muitas pessoas podem vir falar, ai, mas não sei o que, ela tem que ser quem ela ser. Mas é um assunto bem mais complicado, bem mais profundo do que só isso. Ela tem o direito de escolha, mas as pessoas, os cristãos, têm o direito também de falar se acham que isso é errado, se acham que isso não é um valor a ser seguido. Então, mas essas são minhas últimas perguntas sobre esse assunto. Obrigado. Minhas perguntas. A minha primeira pergunta é o que vocês acham sobre movimentos sociais contra algum político ou contra algum partido político? Bom, assim, eu acho que. Bom, a maioria das vezes é uma perca de tempo, porque, tipo assim, dependendo do tempo onde está se manifestando, eu acho que é ruim,
tipo, nesses tempos aqui, em tempo de pandemia, eu acho que aglomerar é ruim, mas também, tipo, cada um faz o que quiser com a vida. Eu não iria, óbvio, mas vai de cada um. Mas eu acho que é uma perca de tempo. Eu acho justo movimentos atuarem contra um partido, contra um político. Eu acredito que o movimento não deve ser tão superficial assim. Ele deve saber, olha, eu defendo isso, isso e aquilo. E por esses motivos eu sou contra aquele político, eu sou contra aquele partido. Eu acho justo essa ação. Eu acho que não é justo o fato deles estarem se aglomerando, estarem se juntando em tantas quantidades para uma manifestação. Por mais que manifestação é útil, principalmente nos tempos que a gente tá. Mas é um pouco complicado, dependendo do ambiente, dependendo de como tá. Então, só isso que eu tenho a falar. Gostei bastante da opinião de vocês. A minha outra pergunta é o que vocês acham sobre o machismo? O machismo e o feminismo em si. Bem, machismo é óbvio, é errado, é ridículo, é estúpido. Feminismo, a mesma coisa. É um pouco forte, talvez eu falar isso um pouco, sei lá, né? Porque muitas pessoas acham, se você defende igualdade e equidade, então você é feminista. E se você não é a favor do feminismo, então você é machista. Então eu acho um pouco, né? Mas a mesma definição que eu uso pra defender o quão estúpido é o machismo, eu falo, isso é tão estúpido quanto o feminismo. E também, eu acho que o feminismo é até um pouco mais pelo fato de que ele atrai crianças, principalmente meninas de 12, 13 anos, para um movimento com um discurso muito lindo, mas que é falso, é tudo uma fachada. Bom, eu acho que assim, apesar de ser dois grupos assim, em uma tacada só, mas enfim, machismo, eu acho que todo mundo aqui concorda que é errado, que é uma perca de tempo. E feminismo, a mesma coisa também, que nem o Harry falou. Tipo assim, eu acho que crianças não deveriam saber, porque, tipo assim, elas são manipuladas pela mídia, por brigas mesmo, assim, e, tipo assim, equidade e igualdade, pra mim, eu acho que já conquistaram faz tempo, mas tem alguns países que eu acho que deveriam tocar mais sobre isso, tipo, ter pelo menos uma igualdade, não uma equidade, que é o que as feministas buscam. E equidade e igualdade são totalmente diferentes. Disse, machismo é totalmente intolerável. E só lembrando uma coisa, machismo e feminismo são movimentos totalmente diferentes. Não, movimentos não, desculpa. Machismo é uma coisa e feminismo é outra. Feminismo não quer dizer que como muitas pessoas acham que feminismo é a mesma coisa que machismo, só que no modo feminino, que é meio que a mulher fazendo isso. Só que só ressaltando não é isso. E sobre o feminismo não tem muito sobre a falar sobre. E a minha última pergunta é o que vocês acham sobre igual o Isaac tinha falado, né, da igualdade e equidade. O que vocês acham sobre o governo desse negócio, tipo, a mulher falar que o governo é só para tipo, os homens são mais privilegiados ou as mulheres são menos privilegiadas. O que vocês acham sobre isso? Se for levar no contexto atual, se for levar tudo em consideração, acho que é um pouco difícil de analisar, mas ainda assim o que o movimento feminista vende é errado. E em relação, acho que foi o que foi a pergunta, a participação
das mulheres na política, não sei se foi isso, mas eu vou falar de qualquer forma. Em relação à participação das mulheres na política, não é só para homens, tem mulheres lá, tem até um grupo de mulheres que ficam lá e decidem entre elas e tudo mais. Mas é um pouco estranho falar isso, porque não é como se as pessoas oprimissem as mulheres que fossem pra política. Não é como se as pessoas oprimissem. Ah, você vai pra área de matemática, de TI. Nossa, você é mulher. Não é isso que acontece. Pode acontecer em alguns casos, mas não é isso. Às vezes é até incentivado, porque, né, você faz o que quer e, tipo, é uma grande coisa você ser mulher e ir para a área de matemática ou para a política. E é estranho se pensar que, falar, as mulheres não são apoiadas na política, são atacadas e tudo mais, precisam de tanta lei de proteção. Inclusive, vi algumas que estão tentando ser aprovadas para que elas não haja mais, entre aspas, violência política em relação às mulheres. Que as mulheres são a maioria da população. Então, se fosse realmente essa coisa de opressão, deveria ser algo bem corrupto, porque não é possível que as mulheres não votam nelas mesmas. Então, em relação à parte de a sociedade falar que um gênero é oprimido, outro não acontece, muitas vezes é o oposto, pode acontecer em algumas sociedades ser um pouco diferente, ser o oposto de novo, mas depende casos a casos, em áreas, uns são mais beneficiados que outros, mas no geral, ao todo. Poderia repetir a pergunta que eu esqueci? Eu perguntei sobre o que vocês acham quando a pessoa fala que a mulher é menos privilegiada na política ou o homem é mais privilegiado. Bom, bom, como o Raik falou, eu acho que tá bem completinho. Eu acho que muito melhor que a. Bom, eu falaria as mesmas palavras, mas, tipo assim, ele completou mais. Então, eu acho que a opinião dele é a mesma que a minha, mas com algumas coisas mais completas. E é isso. Eu concordo com vocês também. E só saindo um pouco desse coisa aqui, o que vocês acham sobre racismo oposto? Como a pessoa tipo, fala racismo com branco. Uma vez eu me lembro que eu defendia isso. Uma vez eu me lembro que eu falava, tá certo, tipo, existe. Agora, eu entendo o fato de você não querer que use a palavra racismo, pelo fato de ser algo histórico e tudo mais. Mas, se for levar a definição real de racismo, se for levar realmente a definição de racismo, então existe sim. Não é racismo reverso, não, é racismo. Tipo, acontece. Mas eu entendo a situação de você não querer que use a palavra racismo, porque tem um contexto histórico. Mas de qualquer forma, a definição de racismo é essa. Então, se você for no tribunal, se você for em alguma coisa assim, vai estar certo. Você vai estar certo. Se você for discriminado pela sua raça, pela sua etnia, pela qualquer coisa relacionada à sua cor de pele, vai ser racismo. Não importa se você é branco, amarelo, escuro, azul, não importa. Vai ser racismo, de acordo com a definição genérica e total. Mas é um contexto histórico também, mas eu não levaria tanto em consideração isso no quesito geral. Então, desculpa eu falar antes de vocês, Zaco, só que pra mim, Raik, não vamos supor, eu acho que isso é um preconceito ou algo com a raça, porque racismo em si eu acho que não cabe muito bem a essa parte, tipo, falar, eu acho que não é legal falar muito sobre, tipo, falar que é racismo, porque querendo ou não, é um preconceito, né? Ou entra igual nos últimos que a gente falou também, que é sobre julgar alguém mesmo sabendo da pessoa. Então, entra no racismo também, mas eu acho que não se define muito como racismo, entendeu? Bem, assim, eu acho que as pessoas que são morenas, eu acho que elas sofrem mais, óbvio, do que as pessoas que sofrem brancas. Tipo, eu nunca vi, mas eu acho que é caso muito raro, muito mesmo, porque, né, eu acho que as pessoas morenas sofrem mais.
E, tipo assim, racismo inverso, eu acho que pra mim não faz sentido, mas, tipo assim, mesmo as pessoas, tipo, todo mundo é igual, ou seja, tipo, quem faz um preconceito, um ato racista, está errado. Eu acho que toda a população deveria meio que denunciar ou ter testemunha contra essa pessoa para ela que aprenda uma lição, entre aspas, ou até mesmo pagar uma fiança, sei lá, uma sentença na prisão e, tipo assim, mas é só isso mesmo. Mas eu acho que, assim, caso racismo ao contrário, eu acho que é muito raro acontecer. Peço licença a vocês. Não é tão raro Sim, assim. claro. Não é tão raro assim. Há um caso de um grupo de meninos negros que pegaram um garoto branco que tinha uma deficiência mental. O bateram, humilharam, gravaram um vídeo falando que se dane os garotos brancos. Pra mim é um ato claro de racismo. Assim, eu entendo a parte de as pessoas não gostarem pelo caso do quesito histórico. E uma coisa que eu acho um tanto ridículo falar, me desculpem, mas eu acho um tanto ridículo falar, é racismo reverso, porque a definição de racismo reverso não faz sentido, porque racismo é você discriminar alguém pela sua raça, etnia. Racismo reverso é o quê? É você respeitar a pessoa, não faz o menor sentido. Tipo, falar racismo contra pessoas pretas, racismo reverso, racismo reverso contra pessoas pretas, faria mais sentido essa expressão, mas falar racismo reverso, racismo inverso, a definição da palavra não faz sentido. Em relação à definição da palavra, em relação ao quesito geral, é um quesito de tribunal, você tá lá, você é atacado por uma pessoa. Eu acho que, tipo, é justo você falar, eu fui discriminado, foi um ato racista. Não tem como. Não tem como você falar, tá. E então as pessoas negras que falam, que se dane os garotos brancos que batem nas pessoas brancas, que, tipo, obrigam elas a fazer alguma coisa. É o que? É só, aconteceu, e daí? Então, Daniel, é que, igual eu tava falando, racismo reverso não existe. Eu também acho que não existe, porque é racismo de todo jeito, porque o racismo é de acordo com sua etnia. E porque, vamos supor, eu acho que o racismo reverso, falar que racismo reverso, estão mais ou menos falando que querem expressar que é o racismo que é tipo a pessoa que estava fazendo racismo também vai sofrer racismo, entendeu? Eu acho que não existe esse conceito de racismo reverso. E eu não tenho mais perguntas. Se algum de vocês quiserem acrescentar algo ou falar mais alguma coisa, está aberto aí. Vai passar os vídeos aí? passo, você quer o... Qual? Não sei. Tá, Qual você acha que... eu vou passar o ministro da CGU agora, no vídeo, pra dar um contexto pra minha pergunta, que eu gostaria de fazer. Ok. Consegue ver? Sim, consegui ver. Ok. Senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de gavetador, me chamou do que quis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse inverdade, mas ele não pode dizer que eu devo legislar do processo. Não é meu papel ler o contrato
apresentador Eu tô também vendo não Vossa é Excelência. correto. E Vossa Excelência não fez. Presidente, Todo o clima pode. está exaltado. Não pode chamar o menino de apresentador. Mas é que ele tá se comportando como um menino mimado. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata A senhora está assim. totalmente descontrolada. Me atacando. Epa, você está descontrolando. Rapaz! Ô, rapaz! Basicamente, eu fechei o vídeo agora pelo simples fato que a partir daquele momento vai ser só gritaria, que não vai dar pra entender nada. Mas o contexto geral é que o cara simplesmente falou pra uma mulher descontrolada que ela tá descontrolada e ele tá sendo acusado de machismo. Minha opinião, é tipo, como assim? Porque não faz o menor sentido. Ela realmente estava descontrolada, tava com a voz alta e mesmo assim todo mundo, nossa, chamou ela de descontrolada, uma mulher descontrolada foi chamada de descontrolada, meu Deus. Mas ok, vou falar a minha pergunta. Me incomoda nesse vídeo é o fato de a mulher estar claramente descontrolada com um nível alto de tom de voz e literalmente brava com algo sem sentido. E com a simples afirmação do homem, que por ele ser homem e ela ser mulher, ele foi atacado por grande parte das pessoas ali presentes, e por outras na internet. Ressaltando este fato, quero perguntar o seguinte: o que causou essa vitimização da mulher, essa, entre aspas, opressão para acabar com outra suposta opressão, o que tornou os homens vilões da história? E acho que é isso, na minha pergunta. Então, na minha opinião, igual você disse, nesse vídeo, eu acho que o que fez eles pensarem que vitimizar ela é na parte que ele começa a falar pra ela reler. Na hora que ela fala, ele pede pra ela reler porque ela falou em verdades. Aí nessa parte ela já se exaltou, ela já começou, ela já aumentou o tom de voz, que foi, eu acho que na minha opinião foi extremamente desrespeitoso, porque ele não agiu com falta de respeito com ela deveria ter falado respeitamente, porque aí logo depois que ela aumentou o tom de voz, ele falou, você está descontrolada. Então todo mundo caiu matando em cima dele, chamando ele de machista e várias coisas, somente porque ele falou uma coisa que realmente estava acontecendo, porque ela se exaltou demais. E na segunda parte da pergunta, quando você disse quando começou, né, isso, as pessoas acham sobre isso, eu acho que começou quando estava nas épocas que estava tendo muitos assédios, muitas coisas dentro de casas, então acabam achando que muitos homens são machistas e essas coisas, só por causa de antigamente que acontecia vários fatos desses com as mulheres. Essa é a minha opinião. Bom, eu não tenho muita opinião sobre isso, então eu não gostaria, tipo assim, eu não tenho opinião pra compartilhar. E é isso. Ok, sem problemas. Eu acredito que isso começou quando as pessoas começaram a fazer narrativas bonitinhas atreladas a uma doutrinação controle mental feito por grande parte desses movimentos. Mas a minha outra pergunta... Eu tenho mais 3 perguntas, mas acho que eu só vou fazer mais uma e acabou para mim. Os movimentos sociais têm uma grande área de influência e importância, em alguns casos. Porém, eles não têm muita ou nenhuma responsabilidade com a verdade por completo. E usam meia-verdades ou até mesmo falácias para adquirir participantes. Então, o que vocês acham desses movimentos que dizem lutar por alguma coisa, porém na realidade não lutam por isso? Por exemplo, dizer que luta por equidade, mas no final só defende um lado da história e hostiliza o outro. Eu acho que isso é totalmente errado, a pessoa usar um conceito falando
meio que para trazer mais pessoas para o movimento, para cada vez ter mais pessoas que apoiam, para no final ser totalmente diferente do que eles apoiavam. No começo, vamos supor, eles apoiavam sobre a equidade. Aí no final eles já estavam apoiando sobre igualdade. Então, eu acho que tem que tomar cuidado porque tem alguns movimentos que eles falam, eles pregam, falam alguma coisa, eles falam que é esse, vamos supor, eu estou defendendo isso e isso e isso. Aí quando você vai vendo, quando vai passando esse movimento, aí você vai vendo que já é diferente, não é o que você pensava que era esse movimento. Bom, assim como, tipo assim, eu acho que os grupos feministas foram para igualdade para equidade, porque, tipo assim, de acordo com o gênero, até eu, se, tipo assim, se fosse para privilégios, até eu lutaria para ter privilégios a mais que alguém, eu acho, tipo assim, porque, né, querendo ou não, é melhor para você. Então, por isso que elas lutam por isso, apesar de, tipo assim, eu estar em um gênero, apesar de eu achar que eu estou sendo, acho que todos os homens sendo, como eu poderia dizer, rebaixado, não tendo quase nenhuma lei que te favorecesse e que todas as leis praticamente fossem só de um gênero, ou seja, eu acho que igualdade passou faz tempo, mas equidade eu acho que também passou, mas eu acho que elas lutam por um direito que eu acho que não deveria, que é dizer que eu não quero e que eu acho que vocês também não querem que elas consigam, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, quando passarem o privilégio de perguntas para mim. O privilégio de perguntas já tá na sua mão já. As perguntas acabaram. E agradeço a vocês por dar sua opinião, por responderem e tudo mais. Então, galera, vou falar aqui sobre o tema que vocês sabem que é de risco. O que vocês acham sobre as feministas que acham todos os homens iguais? Tipo, a namorar alguém que não é muito. Quer dizer, que não é bem, que usa ela só como um instrumento. E depois ela acha que todos os homens são iguais e que, tipo, vou tornar feminista porque todos os homens são iguais por causa que aquele homem me largou. Agora todos os homens são iguais. Tipo, um ponto de vista que eu acho meio que ideia ruim, meio que idiota, mas eu queria saber a opinião de vocês. Uma pergunta. Você quer saber somente sobre ela, tipo, vamos supor, elas no geral, somente as que já sofreram algo, para falarem que todos os homens são iguais? Ou todas no geral que falam? Todos. Então, na minha opinião, eu acho que é extremamente errado a pessoa generalizar. É a mesma coisa, é igual você falar, você nunca pode generalizar para ninguém, porque ninguém vai ter pensamentos totalmente iguais. É muito difícil achar alguém que apoia todas as mesmas coisas, que nunca vai ter uma discordância. Então, acho que não devem generalizar falando que a pessoa faz algo só por causa de uma pessoa que fez isso com ela, ou às vezes nem fez, ou porque soube de alguém que aconteceu, aí acaba generalizando. Concordo com o Thiago. Eu só quero complementar aqui. A primeiro momento, se uma pessoa
foi largada, aconteceu alguma coisa com o companheiro dela, e ela generalizar, a primeiro momento, a primeira reação que você teria, principalmente se você fosse jovem e fosse o primeiro, ou fossem muitos em seguida. Então, a primeiro momento é justificável, mas não não é certo. Eu não tenho nada a agregar, o Thiago falou tudo, então, obrigado. Agora, a minha outra pergunta é: qual motivo que vocês acham as mulheres abortarem? Que esse daqui é um assunto que eu acho que vai dar polêmica, então é isso. Olha, o motivo para elas quererem a legalização disso é por capricho, é o que eu acho, é por capricho. É por pura irresponsabilidade, por pura... Vocês sabem, então tipo, é o que eu acho, é por capricho, é por irresponsabilidade, porque não é justo você matar um bebê por causa que, né? Mas acho que só isso. Eu não vou falar sobre, porque não me sinto muita vontade de falar sobre esse assunto. Sabe, eu acho que é uma perca de tempo. Eu acho que não deve ser legalizado. Pelo simples fato que eu já vi assim, um caso que tem uma mulher que queria abortar e, tipo assim, a igreja foi atrás dela pra falar, né? Pra ela não abortar. E quando o neném nasceu, foi o dia mais feliz da vida dela. Mudou a vida dela. Apesar da renda muito baixa, mas a igreja ajudou. E, tipo assim, hoje ela tá vivendo muito bem, ainda bem. E é por isso que eu acho que não deveriam abortar, porque também é uma vítima inocente na prática. E, tipo assim, eu queria que vocês comentassem sobre esse caso aqui, que a mulher não abortou porque a igreja ajudou, teve um apoio. E o pai, eu acho que ele tinha sumido. E é isso, eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que é uma coisa boa, eu acho que, tipo, é algo legal, mostra boa vontade das pessoas, mostra que isso muitas vezes é momentâneo, muitas vezes pelo susto. Então, isso, a volta da legalização ajuda nesses casos. Que bom que ela se deu bem e tudo mais. Às vezes pode não dar tão certo, mas não é necessário matar alguém só por isso. Acho que é muito bom, é uma coisa muito boa que bom que ela não abortou. Hoje em dia ela tá, igual o Isaac disse, ela tá muito boa. E se ela tivesse abortado, talvez hoje em dia ela estaria infeliz. Estaria pensando hoje em dia, nossa, por que eu fiz isso? E eu acho que foi um ato muito bom dessa igreja que fez isso, porque ajudar ela, porque, como você disse, Isaac, que o pai dela tinha sumido, né? O pai da menina, esposo da mulher, tinha sumido. E, querendo ou não, a pessoa acha que ela fica com peso, porque por causa de vários fatores, porque a pessoa sumiu, deixou ela na mão. E eu acho que é algo muito momentâneo, igual o Raik disse, que passa assim. Se ela talvez hoje ela não estaria assim, feliz e bem, por causa que ela abortou a filha. Ela talvez ficaria com peso na consciência. Bem, apesar assim do aborto ser muito comum do que parece, aqui no Brasil mesmo o número ia crescer muito, muito mesmo. E acabaram minhas perguntas. Se alguém quiser fazer algumas perguntas aí, pode ficar à vontade. Tenho nada. Não tenho mais nenhuma pergunta. Então acredito que é isso por hoje. Agradeço a todos que assistiram até aqui, que viram. Espero que vocês tenham gostado. Espero que comentem alguma coisa, dê sua opinião sobre o que a gente falou. Pode ser qualquer coisa. Você pode discordar, pode concordar. Não importa, só comente, curta. Se gostou disso, se gostou de outras opiniões, se inscreva, tudo mais.
E obrigado. E caso vocês queiram, escreva aí nos comentários, ou se vocês quiserem falar pelo WhatsApp, dê algumas sugestões de temas. Me senti demitido. Provavelmente você vai ser substituído nisso. Mas. Apesar que vai perder seu cargo. Mas deixando de brincadeiras à parte, obrigado por assistir até aqui e falou, até a próxima. Até a próxima.